Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você também que nos acompanha de outras localidades. Hoje, terça-feira, 25 de abril, nós recordamos São Marcos Evangelista, o evangelho mais antigo, embora venha depois de São Mateus, mas foi escrito antes de São Mateus. É um evangelho mais conciso, porém profundo, bem eloquente, que retrata as grandezas do ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo, os milagres e as suas atividades. Que São Marcos interceda por nós para que possamos proclamar sem medo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a chave para a nossa salvação, para a compreensão da vontade de Deus acerca de nossas pobres vidas. Dando sequência às nossas meditações do livro A Força do Silêncio, do Cardeal Sara, hoje meditaremos os números 250 e 251. O silêncio é uma atitude da alma. Veja a beleza dessa frase. O silêncio é uma atitude da alma. Ele não pode ser decretado sob pena de parecer exagerado, vazio e artificial. Nas liturgias da Igreja, o silêncio não pode ser apenas uma pausa entre dois atos litúrgicos, mas ele próprio deve ser plenamente um rito que envolve tudo. O silêncio é o material em que se esculpem as nossas liturgias. Nelas, nada deve romper a atmosfera silenciosa que é o seu clima natural. Ora, as celebrações tornam-se cansativas porque se desenrolam numa taraguelice barulhenta. A liturgia está doente. O sintoma mais marcante desta doença é talvez a onipresença do microfone, que se tornou tão essencial que nos perguntamos como os sacerdotes podiam celebrar antes de sua invenção. Às vezes tenho a impressão de que os celebrantes temem de tal maneira a oração silenciosa e pessoal dos fiéis que eles passam a falar do início ao fim da cerimônia para não perderem o controle. Creio que tais atitudes revelam uma profunda incompreensão da intenção do Concílio Vaticano II. Mais do que nunca, em matéria litúrgica, precisamos guiar-nos pelos ensinamentos da Sacrosanctum Concilium. 50 anos depois de sua promulgação, nós não a exploramos em profundidade. É hora de nos deixar ensinar pelo concílio, em vez de usá-lo para justificar nosso afã de criatividade. A ambição da Sacrosanctum Concilium era promover a participação de todos no ministério que está presente na Sagrada Liturgia. Para entender essa intenção, é imperioso lembrar que o silêncio sagrado é um dos meios propostos pelo concílio de implementar essa participação. Na verdade, trata-se de ingressar na participação de um mistério sagrado que nos supera infinitamente, o mistério da morte de Cristo, por amor ao Pai e por nós. Os cristãos têm a ardente obrigação de se abrirem para um ato tão misterioso, o qual jamais será realizado por eles mesmos, o sacrifício de Cristo. Na reflexão dos padres conciliares, a liturgia é a ação divina, uma actio Christi, uma ação de Cristo.
Diante dessa ação, somos tomados por um silêncio de admiração e de reverência. A qualidade de nosso silêncio mede a qualidade da nossa participação ativa. Em 1985, em um célebre livro, A Fé em Crise, com Vittorio Missouri, o cardeal Ratzinger sublinhava: perdemos o proprium da liturgia, o qual não decorre daquilo que fazemos, mas justamente daquilo que todos juntos não podemos fazer. Então, prezado ouvinte, nós estamos diante de uma meditação relevante, profunda, exigente e necessária para os nossos tempos. Nós precisamos levantar o nosso ânimo com uma coragem redobrada para estudarmos a liturgia. Não dá para vivermos a liturgia sem compreender o mistério que nela se encerra. Um bom texto para a gente estudar devagar, com tranquilidade, a liturgia é a própria Sacrosanto Concílio. Primeiro documento, uma constituição do Concílio Vaticano II, que há pouco tempo completou 50 anos da sua promulgação, foi o primeiro. Eu tive o cuidado de ler, estudar novamente a Sacrosanto Concílio depois de muitos anos no seminário onde estudamos e descobri nela riquezas incomensuráveis, muitas riquezas. É impressionante como nos nossos dias se cometem abusos litúrgicos em nome do Concílio Vaticano II, como se o concílio tivesse autorizado certos tipos de criatividade que não cabe dentro da liturgia. Nós precisamos ser sinceros e estudar e obedecer aquilo que a Igreja de Deus propõe para nós na liturgia, como elemento do culto. Mas como o Papa Bento XVI certa vez diz que o grande problema da Igreja em nossos tempos está centrado na crise de fé, é claro que a liturgia é o primeiro lugar onde a crise de fé inseta os seus tentáculos. A gente precisa compreender o que é a Santa Missa, também o Catecismo da Igreja, que é uma grande reflexão, uma ajuda teológica, doutrinal, fundamental para a nossa fé cristã. Na esteira do Concílio Vaticano II, nós temos a segunda parte do Catecismo, que trata da celebração do mistério cristão. E digo para você, prezado ouvinte, que é uma maravilha esse texto do nosso catecismo. A segunda parte. Vale a pena a gente estudar, aprofundar esses temas. A bem da verdade, a nossa igreja está passando por uma grande provação no mundo todo. Uma diminuição dos fiéis nominais, que se dizem católicos, mas ao mesmo tempo, esse pequeno resto que está se formando é um pequeno resto mais consciente. É bem visível hoje o surgimento de padres novos com uma visão mais profunda da tradição da igreja, que querem uma igreja verdadeiramente católica, que zelam pela liturgia, e um sem número de fiéis que hoje sabe mais a catequese e a liturgia do que até nós mesmos, formados nos tempos da superficialidade. A gente precisa reconhecer isso. O número de leigos que hoje emerge na igreja com conteúdo, que conhece a vida dos santos, que conhece a tradição da igreja, então a gente começa a viver também uma esperança
de um tempo alvissareiro em que realmente nós vamos ter a igreja como ela deve ser, como ela deve se portar dentro deste mundo que a persegue, que faz tudo para destruí-la. E o mundo persegue, em primeiro lugar, o sacerdote e a Eucaristia. Daí a necessidade de estudar, aprofundar, inclusive o Concílio Vaticano II e o Catecismo da Igreja. São bases fundamentais para que nós possamos cristalizar em nós o nosso ser católico de verdade. É preciso sair do sono, da preguiça, da dormência intelectual para estudarmos e compreendermos a nossa fé a partir de dentro. Neste dia que a igreja recorda São Marcos, evangelista, o evangelho de hoje é Marcos 16, 15 e 20. No final, nós temos o seguinte ensino, no versículo 20. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Então, é um ensinamento bonito que mostra a pujança da igreja nascente com os discípulos, com os apóstolos, em ação evangelizadora, anunciando ao mundo a grande novidade que é nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. A igreja nasce em cima desse mistério da vitória de Cristo sobre a morte. E a igreja ela penetra o mundo, levando essa novidade para o paganismo daquela época que se convertia às turbas ao cristianismo. Precisamos retomar esse caminho do testemunho, da fé profunda, para trazermos muitas almas para Deus. A liturgia é o lugar da expressão viva da igreja. Daí a gente precisa estudar mais, compreender melhor a liturgia, abraçar este mistério que é a essência da vida da igreja, sobremaneira a Eucaristia, para que possamos retomar esse caminho de acolhida, de novas conversões dentro deste mundo vazio, paganizado que nós estamos vivendo. Não vamos desanimar, porque a igreja é de sempre, ela é de Jesus e nós somos humildes servidores desta vinha que Deus nos chamou a fazê-lo através do nosso batismo. Pai Santo, Deus de amor, ensina-nos o mistério do silêncio. Nossa alma quer cantar o teu silêncio, Senhor. Dai-nos esta graça de compreender cada vez melhor o mistério da Igreja, da sua liturgia e da sua palavra. Ensina-nos, Senhor, a vivenciar a evangelização a partir desta fé viva no ressuscitado que vive entre nós. Amém. Pela intercessão de São Marcos Evangelista, seja abençoado o seu dia e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.